casa, se coloca de pé, vamos orar, vamos iniciar esse culto, essa live, uma oração. Vamos levar a Deus em oração. Fala com Deus tudo aquilo que o seu coração está desejoso, está questionando. Fala com Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, te damos graça, Pai, porque aqui estamos, Senhor, transmitindo esse culto, Pai. Ó Deus, através da internet, Pai, que essa mensagem, Deus, chega nos lares, Pai. E eu te peço, Deus, que o Senhor trabalhe nos corações, Deus, porque Deus, como o Senhor Jesus disse, que é dele que procede a saída, Deus, é do coração onde nós pensamos e agimos, Deus. Então age, Deus, nesse momento nos lares. Visita, Deus, os teus filhos, tuas filhas que estão em casa, Deus. Ó Deus, trabalha, Pai. Ó Deus, trabalha porque, Senhor, como nós temos falado, Deus. Ah, Pai, quantos de nós, Senhor, jamais imaginavam, Deus, que um dia nós estaremos na nossa casa, Deus, ouvindo um culto através de um aparelho de TV ou de um celular. Mas o importante, Deus, é que nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Assim, Deus, como Israel ali, ele estava sendo afligido, sendo massacrado nos dias ali, Deus, de Gideão, mas o Senhor estava vendo, e o Senhor viu e visitou Gideão e disse: varão valoroso. Então Deus, nesse momento, os valorosos, Senhor, os valentes, não são Deus, não é porque eles estão em casa, não são valentes. Não, o Senhor disse: valoroso, varões, varoa, valorosa. É aquele Deus que está se colocando, se posicionando diante do Senhor e dizendo: o Senhor está no controle. Oh Deus, que nós possamos, Pai, te buscar, porque a tua palavra nos diz, Deus, que quando nós buscarmos o Senhor de todo o coração, nós vamos te encontrar. Então, Deus, trabalha na mente e no coração, Pai. Fala com cada filho, cada filha, Deus, que o Senhor está no controle. Então, Deus, nós entregamos cada um em tuas mãos, cada casa, cada lar, Pai, está em tuas mãos. Nenhum mal vai chegar em nossa tenda, nenhum mal, Pai, porque, Deus, nós estamos guardados, protegidos pelo Senhor. Muito obrigado, Deus. Aqui, Senhor, nós iniciamos dizendo: até aqui tem nos ajudado o Senhor. Obrigado, Pai. Muito obrigado, em nome de Cristo Jesus. Poder se assentar. Aleluia. Verdade.
Talvez você está do lado aí, você do outro lado, você acha que você não tem jeito para a vitória, para o sucesso, para conquistar este sonho que você tanto almeja. Mas uma coisa que eu quero dizer, baseado nesse louvor, Jesus Cristo está pronto para nos curar, está pronto para nos livrar de nós mesmos, dos nossos defeitos, dos nossos preconceitos, que às vezes herdamos de alguém, herdamos da nossa família, os nossos defeitos eu acho que é um dos piores que tem, que é de não acreditar em nós mesmos. Porque se Deus acreditou em nós, se Deus permitiu que nós viéssemos a nascer entre milhões e milhões de espermatozoides, você e eu, nós nascemos, começamos sendo vencedores. E por que nós permitimos que a derrota seja mais forte? Por que nós permitimos que o inimigo nos vença? Que nós venhamos permitir que Cristo Todo-Poderoso, todos os dias, como nosso doutor dos doutores, venha nos curar psicologicamente, para que nós entendamos que em Cristo nós somos vencedores, mais do que vencedores, segundo Paulo o apóstolo. Então, Igreja Cristã Nova Esperança, você que está me ouvindo, nós precisamos compreender: somos falíveis, somos mutáveis, somos mortais, mas o Espírito imortal, o Espírito Santo, ele está dentro de nós. E eu quero compartilhar com vocês a leitura de Gideão, que está aqui em Juízes, capítulo de número 7, Juízes 7, iremos compartilhar alguns textos. A partir do versículo 2, diz assim: Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: o meu próprio poder me livrou. Agora apregou os ouvidos do povo: quem for medroso e tímido, volte, retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Quero ficar primeiro nessa primeira parte. Deus, quando aparece, o anjo do Senhor aparece a Gideão e fala para ele: você é valoroso. Ele ali
coloca as suas falhas, os seus erros, os seus defeitos. Sou pequeno, sou menor da minha casa, minha família é pobre, e coloca todos os seus defeitos ali à pauta, em baila. E de repente o anjo fala assim, chama atenção: vai nessa tua força, varão valoroso. E através disso, Deus escolheu esse homem que estava malhando trigo no lagar, fazendo algo diferente, enquanto todos os seus compatriotas estavam escondidos, com medo dos midianitas, estavam nas suas casas com medo da morte. A morte, de certa forma, ela era real, de toda forma. Se o povo de Israel não morresse de fome, morreria assassinado pelos seus inimigos, quando eles fossem colher os seus frutos. E esse homem colocou na cabeça: eu vou morrer em casa de fome, minha família vai morrer de fome. E agora o que eu faço? E ele se desperta, ele colhe o trigo e malha no lagar. Ele malha no local que é para pisar uva, escondidos dos seus inimigos. Mas ele teve uma estratégia. Ele foi corajoso e teve uma estratégia. Ele chamou a atenção de Deus. E aí Deus fala com ele. E de repente Deus falou assim: olha, Gideão, eu quero, através de você, trazer a libertação, a alforria para esses escravos chamados hebreus, israelitas. Através de você. Você é valoroso, você é um homem corajoso, você é um estrategista, e através de você eu quero trazer uma libertação para o povo. E aí Gideão consegue encorajar 32 mil homens, soldados que estavam acovardados, pastor, que estavam guardados dentro da sua casa com medo. Gideão conseguiu despertar um pouquinho de coragem nesses homens. Só que Deus chega para ele e fala: Gideão, olha, tem muita gente contigo, tem muitos homens contigo, e eu não vou usar você juntamente com esse povo, porque 32 mil pessoas é muita coisa aos olhos humanos. Apesar deles lutar com milhares e milhares, e a história diz, pastor, que era como um formigueiro, que era muita gente, os inimigos, não dava para contar os midianitas. Mas alguém no meio de uma batalha com 32 mil também dá para comparar, porque a visão ótica não consegue enxergar tanta amplitude. 32 mil pessoas é muita pessoa, fica na frente, dá para comparar com a visão, com o inimigo, como se fosse quase a mesma coisa. Aí Deus falou: Gideão, faz o seguinte, para que o povo de Israel não se glorie, não diga o exército de Israel poderoso venceu os midianitas. Faz o seguinte: fala para os medrosos e fala para os tímidos ir embora. O que chamou a atenção em mim, pastor, foi essas duas palavras, e mais uma que eu vou falar: os medrosos. O problema de todos nós, em todos os âmbitos da vida, é o medo. Um dos grandes problemas da vida, porque o medo nos impede de conquistar coisas. O que é medo? Medo é uma emoção terrível que nos paralisa, nos empaca na vida. Deus, ele tem coisas e projetos na nossa vida, só que o medo, quando eu tenho medo, eu deixo de conquistar, porque eu fico estagnado, pastor. Eu lembro um dia que vou fazer um serviço em uma casa, em um condomínio, e nesse condomínio a mulher tinha um cachorro, São Bernardo, e eu não sabia que ela tinha esse cachorro. E quem conhece São Bernardo, é um cachorro muito grande, tem 100 quilos ou mais, um monstro de um cachorro. E eu fui entrar, pastor, e na hora que eu vi aquele cachorro vindo para o meu lado, eu entrei na casa. Ele falou: pode entrar, mas o cachorro veio para cima de mim. Ele veio para cima de mim, e eu falei assim: agora eu vou correr. E quando eu fui tentar correr, o medo paralisou minha perna, que eu não consegui sair do lugar. Eu não consegui sair do lugar. Graças a Deus o cachorro só veio me lamber, porque ele era muito manso. Em São Bernardo tem onde eu sei, o cachorro muito manso. E eu fiquei paralisado por causa do medo. Eu não tinha nenhum perigo ali na minha frente. A mulher falou: pode vir. Mas eu fiquei paralisado. É claro que é uma coisa simples. Depois eu vi que ele não era bravo. Eu fui trabalhar, eu resolvi os problemas. Porém, na nossa vida, quantos cachorros grandes
são mansos, quantos problemas que são imensos, mas para Deus, para nós em Deus, eles são pequenos, porque Deus já nos entregou a vitória. Mas nós, quando vemos aquele problema, quando nós vemos essa dificuldade, nós paralisamos e falamos: não vai dar certo, não é para mim. O meu sonho é ter uma casa própria, mas eu pago aluguel, pastor. O pastor é exemplo disso. Eu pago aluguel, eu moro longe. O pastor pagando aluguel, construindo em outra cidade, trabalhando, se for ver, longe, em outra cidade, distâncias muito longas, ganhando um salário bom, mas não tão bom assim. Mas o pastor trabalhando em 2 serviços, a esposa trabalhando em 2 serviços, conquistar a sua casa. Depois de conquistar a sua casa, conquistaram outra casa, trocaram e compraram uma casa na nossa cidade, um local melhor. Mas por que ele conquistou? Porque ele foi para cima, ele encarou, ele acreditou que ele conseguiria. Nós temos de Deus miríades de promessas. Segundo alguns teólogos, são 32 mil promessas, pastor. O tamanho dos inimigos era 32 mil inimigos. Quer dizer, amigos, soldados. Mas para Deus falou: não quero soldado, eu vou te entregar 32 mil promessas. Os soldados amigos, melhor dizendo. Eu estou contigo, vai para frente, mas tira os medrosos, porque os medrosos vão impedir o seu sucesso. Talvez a verdade é nua e clara e nua aos nossos olhos. Quantos de nós deixamos de conquistar porque deixamos de abrir mão de algumas amizades que nos prejudicam? Deixamos de abrir mão de convívio com pessoas que nos paralisam. Eu tenho certeza que você não conquistou alguma coisa porque alguém deixou de fazer alguma coisa, fazer um curso ou se graduar em alguma coisa, porque alguém falou assim: não é para você, você não consegue, você falou. Ou talvez você ouviu isso, mas foi para frente e provou: eu consegui, eu dei conta, eu estudei, eu se preparei. Eu estou falando aqui porque esse dia sempre eu falo para o pastor: Deus tem falado coisas no meu íntimo, por mais que nós estamos num momento de conflitos, um momento de ansiedade para ver tudo normalizado. Mas nós vemos que o medo, ele sempre está tentando bater a nossa porta. Mas estamos enfrentando, estamos lutando. Que você e eu, que nós tentemos, lutemos com toda a nossa força para vencer os nossos inimigos. Vamos para bem, está certo tudo aí? Deu alguma parada? Está ruim o áudio? O áudio está bom aqui. Os irmãos aí, desculpe se tiver o áudio ruim, mas eu quero continuar o texto. Olha aqui, na verdade a parte 2, o mesmo texto fala assim: os medrosos e os tímidos. O medroso, ele se paralisa, a verdade é essa. Ele fica parado, ele tem medo, ele não vai adiante. Mas tem o tímido, que também Deus falou: tira os tímidos. Os tímidos são aqueles que têm potencialidade e até faz, pastor, mas faz com receio. Ele faz e não tira o seu melhor, não dá o seu melhor potencial, porque ele fica preocupado em que o que os outros vão falar. Eu não vou cantar porque se eu desafinar, alguém pode falar. Eu não vou pregar porque se eu errar um texto, ou se eu falar uma palavra que não está correta no vernáculo, alguém vai criticar-me. Então eu vou deixar de pregar, eu vou deixar de falar. Então, queridos, em nome de Cristo Jesus, está na hora de nós tirar de nós os nossos medos e a nossa timidez. Muitas pessoas poderiam ser grandes oradores, mas o medo de falar em público deixou eles para trás. Grandes comunicadores, mas o medo deixou para trás. Então nós temos que encarar. É o meu sonho, se prepare para isso. Meu sonho é falar e eu vou estudar, eu vou fazer oratória, eu vou fazer cursos e mais cursos, eu vou no psicólogo, eu vou fazer fonoaudiologia, eu vou fazer tudo o que é necessário para que eu possa melhorar, para que eu não venha perder para o medo.
Eu falo isso aí para nós, para mim. Temos o potencial, mas o que eu estou fazendo? O que você está fazendo aí? Gideão. No caso de Gideão, ele já mostrou que ele era valoroso, pastor. Deus escolheu ele porque ele era diferenciado. Mas o problema de Gideão eram as companhias. Eram crentes, eram israelitas, mas eram medrosos, que se por acaso ganhasse, ia bater no peito. Nós ganhamos. E Deus falou assim: não, eu vou, porque Gideão está junto, vai ganhar de qualquer jeito, porque Gideão está junto. O vitorioso, o valoroso está junto, eles vão ganhar. Pode ser um bando de covarde, mas vai ganhar, porque Gideão está ali. Então, eu não quero o medroso. Para ensinar você, tira o medroso, porque o medroso vai parar você. O medroso, na hora que vê o tamanho do exército inimigo, ele vai correr, ele vai deixar você sozinho. Assim que é na nossa vida. Você que tem sonho, você que tem projeto, nós que temos sonho e projeto, se a gente ficar confiando em pessoas, nós podemos se frustrar, pastor. Se o pastor que está construindo a casa, a nova casa, se for confiar em mim, o pastor pode ficar frustrado. Eu tenho que acreditar, eu sozinho não vou vencer. Talvez eu vou demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas eu vou vencer. Mas vem uma multidão que fala que um dia eu vou vencer. Não confia nessas pessoas. A Bíblia diz assim, não está dizendo para você desconfiar de todo mundo, mas a Bíblia fala que você não pode fazer do homem seu braço forte. Maldito o homem que confia no homem como Deus, como se fosse Deus, como se fosse o braço forte. O nosso braço forte é Deus. E talvez você tenha sido paralisado por causa de uma amizade, por causa de um familiar que não acredita em você, por causa de um pai, de uma mãe, de um filho, de um tio que não acredita em você, o seu patrão não acredita em você, aí você fica paralisado. Então temos que fazer como Gideão. Deus falou para Gideão: tira do meio de você, do meio da multidão, os medrosos, porque ele vai paralisar, ele vai te abandonar no momento da batalha. É uma coisa triste para dizer, mas enquanto nós não abrimos mãos de pessoas que são prejudiciais, tem uma frase que muito usa na psicologia, são tóxicas. Isso, pessoas tóxicas, né? Pessoas tóxicas. Enquanto eu não se livrar dessas pessoas, eu não venço. Vamos parar com a nova esperança, que está difícil. Você não tem dinheiro para comprar isso, você não tem dinheiro para comprar o terreno, você não tem dinheiro para fazer um estúdio, você melhorar o som, o áudio. Para, porque vocês não conseguem. Se a gente ficar ouvindo essas pessoas, que é difícil, o dinheiro da praga, a pandemia, não sei o que lá, a gente não chega, nós não iremos chegar em lugar algum. E se você ficar olhando para essa pessoa que fala assim: você não tem cara de músico, você não tem cara de cantor, você não tem cara de médico, você não tem cara de advogado, e você ficar ouvindo, você vai ficar sem cara e sem título. Jesus Cristo, ele veio, era Deus. Jesus Cristo, a Bíblia diz assim, que ele veio sem parecer e sem formosura. Você acha que Deus, o Criador dos céus e da terra, ele fez todos os seres vivos, os seres que existem, animado ou inanimado, ele fez o ser humano, homens e mulheres. Quantos homens e mulheres lindos que existem, Deus que fez a imagem dele. Aí de repente Deus é feio. Não, Deus é lindo, perfeito, mas ele se veio aqui como um homem indigno, aparentemente. Isaías fala assim, que ele não tinha parecer, não tinha formosura. Quando fala parecer, ele não comparava ninguém, ele não parecia com João, com José, não, ele era estranho demais, ele não tinha formosura, ele veio feio, para mostrar que não é aparência, mas é a essência divina dentro de nós, é o Espírito Santo dentro de nós. Se você cansa de ver aqui nos livros da Bíblia, principalmente nos Evangelhos, quando ele curava, quando ele falava bonito, quando Jesus falou bonito, falava: quem é este? Que sabe da onde vem essa sabedoria? Jesus curava: quem é este? As pessoas que às vezes andou com ele anos, dezenas de anos, não sabia quem ele era, porque olhava para a aparência. Jesus Cristo ficou 30 anos sendo carpinteiro, sem exercer um milagre, sem mostrar a sua divindade, alguém trabalhador, sem formosura, e que ninguém viu nenhum ato sublime dele. O único ato que mostra sublime, quando ele tinha uns 12 anos, mais ou menos, que ele foi lá e pregou lá para os sacerdotes, só isso. Aí de repente chega aquela pessoa feia, esquisita,
falando bonito, alguém que não fez curso na academia dos teólogos, dos fariseus, dos saduceus, dos sacerdotes. Ele chega lá falando bonito, perfeito, uma sabedoria que eles não tinham enxergado ainda, não tinham ouvido ainda. Aí chega depois Jesus Cristo ressuscitando o morto, levantando o paralítico. O povo: quem é esse? Quem é esse? Jesus Cristo surpreendeu, porque ele acreditou no Pai que estava nele. Ele falou assim: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que está em mim. E a vontade de Deus para a nossa vida é que nós venhamos vencer, para que nós venhamos crescer na presença dele. Deus te chamou para vencer. Você que tem uma vocação na igreja, Deus te chamou para vencer. Afaste de você o medroso e o tímido. Aqueles que timidez, está certo que todos nós temos um pouco disso, de medroso, de timidez, isso faz parte, mas nós vencemos. Mas quando fala medroso na Bíblia, o tímido fala aqueles que na essência é aquilo, que não muda, que não transforma, não se deixa transformar, como fez o caso de Gideão, E aí, os tímidos são aqueles que parece que está, mas parece que está, mas não está. Parece que ajuda, mas não ajuda. Porque o tímido, ele faz tudo com receio. Ele não quer. Se eu fizer isso aqui, alguém ver fazer errado, eles vão me criticar, eu vou ser apontado. Então eu vou fazer desse jeitinho aqui, meia boca, mas vai agradar todo mundo. Só que Deus quer que ele surpreende. O patrão quer que ele surpreende. O patrão quer que ele vá além. Aí ele é muito tímido, faz com receio. Ele não tem ousadia. A verdade é que a ousadia, um termo que eu tenho falado há algum tempo, a ousadia é o que vai fazer a diferença na nossa vida. O que é a ousadia? É ir além daquilo que eu tenho capacidade, acreditar que eu posso ir além, eu se preparar para ir além. Igreja, amado, se prepare. Os mais bem preparados serão mais bem sucedidos. Existia uma filosofia antiga da igreja que Deus gostava dos mais simples e confundia simplicidade, porque Deus foi simples e humilde. Simplicidade com ignorância, simplicidade com sujeira, simplicidade com burrice. Isso não. A Bíblia diz que os mestres não tinham sabedoria como Jesus. Pedro, quando teve contato com Jesus, de repente Pedro estava falando: mas não são todos esses homens que estão falando tão bonito desse jeito? Pedro mudou a fala dele, melhorou, porque ele estava andando com quem somava na vida dele. Então, se você tem alguém andando com alguém tímido, alguém que não tem coragem de ir para frente, alguém que você até vê que tem potencial, mas ele tem medo de ser apontado. Uma das coisas para quem aparece na mídia que você vai ter que levar é críticas. Existem nos grupos sociais o like e o dislike, é isso? O joinha e o joinha negativo e o positivo. Às vezes você traz uma mensagem linda e a maioria vai colocar negativo. Você canta perfeitamente afinado e a maioria vai colocar negativo. Sabe por quê? Muita gente, quando nos vê em caminho de vitória, às vezes em vez de aplaudir, querem nos puxar para trás. Muitas pessoas, pastores, são assim, estão junto com a gente, enquanto a gente está lá atrás. Ele está puxando e a gente atrás. De repente a gente evolui e como ele vai para frente, essas pessoas procuram puxar o nosso tapete. Existem, parece que eu estou falando aqui coisas de utopia, mas são realidades da vida. E é lá fora da igreja e dentro da igreja. Pessoas que são extremamente boas para você, desde que você seja inferior a ele. Quando Deus te levanta, aí a pessoa se torna meio que inimiga, tem agiriza de te ouvir, tem arrepio em te ouvir, porque fala assim: eu deveria estar lá, não ela, não ele. Então toma cuidado, porque a timidez, se a gente olhar para o lado negativo, é um egoísmo. Não, eu não vou porque eu vou quebrar a cara, então é melhor ficar aqui, ninguém me aponta. Posso estar errado, mas eu mesmo vou ficar sentadinho aqui, porque todo mundo vai falar: o irmão Paulo é uma bênção, mas se eu for na frente e eu errar, todo mundo vai me apontar. Então estou pensando em mim. E às vezes Deus quer me usar. Às vezes as pessoas
que estão à minha retaguarda, à minha família, precisa que eu venha tomar uma atitude, precisa que você venha tomar uma atitude. Você está com medo de tomar essa atitude, você está tímido. Então Deus falou para Gideão: tira do meio de vocês os medrosos e os tímidos. É isso mesmo? E depois, entre os medrosos e os tímidos, pastor, 22 mil pessoas, 22 mil soldados, 22 mil soldados fugiram. Olha quantos. De 32 mil soldados sobrou 10 mil, pastor. Mais de 2/3. Mais de 2/3 fugiram, foram embora para casa porque eram medrosos e tímidos. Não volta para casa sem a tua vitória. Seja um Gideão. Eu quero continuar o texto. Disse o Senhor a Gideão: ainda é povo demais, faz descer as águas, e ali os provarei. Aquele de que eu te disser, esse irá contigo. Esse contigo irá, porém todo aquele que eu disser, esse não irás. Fez Gideão descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a língua, como lambe o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar e ajoelhar a beber. Foi-se o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. Todos os restantes do povo se abaixou e ajoelhou a beber as águas. Então disse o Senhor: com esses 300 homens que lamberam as águas, eu vos livrarei, e darei os midianitas nas tuas mãos. Olha que forte. Olha que forte. Agora, os vacilantes, aqueles que não vigiaram. Na sua profissão, pastor, aquele que não vigia, aquele que deixa o bandido entrar. Como tem alguma palavra que pode falar? Vacilando? Talvez tenha algum termo mais técnico. Olha, eles estavam indo para a batalha, pastor. Eles estavam indo para a batalha, igreja. O inimigo estava lá na frente. Aí, o rio estava ali. E alguns 300 desceram, pegaram água na concha da mão e levaram à boca. Na concha da mão e levaram à boca. 300. E os outros ajoelharam na água e foram lá, pareceram um doido dentro da água. Viraram as costas do inimigo. Mas 300 estavam vigiando. Olha aí. Medrosos, tímidos e aqueles que não vigiam. Quantas pessoas até são bons, corajosos, tem muito potencial, mas não vigiam. Quantas pessoas, talvez você está aí do outro lado e faz parte dessas pessoas. Pessoa brilhante, pessoa que tem coisas boas para oferecer, dezenas de coisas boas, mas não vigia. Quantos homens de Deus estavam em ascensão no ministério, mas um rabo de saia derrubou ele? Quantas mulheres que estavam em ascensão da mesma forma se deixou levar por um ovinho? Quantos jovens dentro da igreja em evolução espiritual, crescendo na graça, mas se deixou levar por amizades da escola, do colégio, da faculdade? Você é bobo, você é quadrado, você tem que ser descolado, e deixou de ser aquilo que Deus queria que ele fosse. Como esse jovem Gideão, foi o que Deus queria, porque ele tomou atitude. Como foi outros jovens, como foi Radassa, uma virgem que obedeceu o seu tio, não tinha o pai nem a mãe, mas era criada por um tio primo, mas ela foi obediente, e ela obedeceu no pé da letra tudo que ele ali ensinava. Ela virou uma rainha. Isso, pastor? Rainha Esther. Da mesma forma foi o governador José. Mesmo sendo assediado até pela sua patroa, para sua ama, ele não se vendeu, ele manteve-se
firme, foi caluniado, ele foi preso, mas ele tomou posse daquilo que Deus tinha para a vida dele, porque ele vigiou, ele não vacilou. Quantas pessoas deixarão de ser mega pregadores, cantores, advogados, médicos, juízes, porque vacilam, porque deixam de ser vigilantes? Eu sei que Deus apaga os nossos defeitos do passado, Deus é um Deus que perdoa, mas o que plantamos, nós vamos colher. Se eu plantar errado, eu vou colher errado. Se você está plantando errado, meu querido, você vai colher errado. É uma palavra de exortação hoje, que nós venhamos ser como os 300 de Gideão, poucos, mas corajosos, poucos, mais ousados, poucos, mais vigilantes, atentos. E aí lamberam as águas 9.700 homens covardes, quer dizer, nesse caso, sem juízo, vacilões. E aí 300. Aí Deus dá a estratégia para Gideão. Gideão faz toda aquela estratégia. Mas como o homem, pastor, ele é falho, Deus de antemão, Deus falou assim: Gideão, para você entender o que está acontecendo, vai lá de madrugada, escondidinho, no arraial dos seus inimigos, e vai lá escutar uma história minha. Aí no versículo 12 diz assim: os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale, como gafanhotos em multidão, eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia. Olha o tanto de gente, pastor, inumeráveis. Chegando Gideão, ouviu um homem contando o seu sonho ao seu companheiro. Dizia: eu tive um sonho. Um pão de cevada torrado rodava contra o arraial dos midianitas, e do seu encontro a tendas do comandante, de maneira que este caiu e se virou de cima para baixo, ficou assim estendida. Respondeu o seu companheiro: isso não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todos este Israel. No 15, ouvindo Gideão a narração desse sonho e a sua explicação, adorou. O texto estava dizendo assim: ele adorou. Adore a Deus, porque se você está com medo, você está amedrontado, tímido, Deus mostra para você através dessa palavra que Deus está com você. Os seus inimigos estão tendo um pesadelo, com medo de você tomar posse da tua vitória, tomar posição na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Os inimigos estavam sonhando, bem melhor dizendo, tendo pesadelos, porque sabia que Deus estava com Gideão. Deus está contigo, igreja. Aleluia. Deus está conosco. Glória a Deus, aleluia. Deus permitiu o arraial, o povo de Israel, ser escravizado pelo pecado deles. Deus permite coisas horrendas acontecer com o teu povo por causa do povo, por causa do mundo. Jesus falou: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Todo mundo está vivendo aí um colapso, mas Deus está conosco. Glória a Deus. Deus está conosco. O inimigo está sonhando, o inimigo está com pesadelo, ele não dorme à noite com medo de você se levantar. Então se levanta, vai para cima, vai para frente, avante, porque Deus está contigo, Deus está conosco. É despertar do sono, despertar e ir para frente, que todos nós venhamos despertar e acreditar que o céu é o limite, que o céu é o limite. Esse dia eu ouvi uma palavra de um pastor,
E ele falando sobre os negros. O pastor Wesley, o Juninho acho que conhece, ele canta. Um negrão com barba. É o Wesley. Ele trazendo uma palavra sobre os negros. E ele é negro. Ele falou assim: vamos parar de mimimi. Vamos parar de olhar para o retrovisor. Porque os negros ficam falando: nós fomos escravizados. Ninguém foi escravizado que vive hoje. Os que estão aqui hoje, 99% são brasileiros, nasceram depois da Lei Áurea. Estão falando que fomos escravizados e fica com esse mimimi. É claro que foi horrível. Aqui o povo de Israel, nesse texto, o pastor, foi escravizado. Mas eles ficavam nesse mimimi: eu sou escravo, ninguém ia para cima. Ninguém vencia. Gideão falou: eu sou ser escravo, mas eu não aceito a escravidão. Eu não vou olhar para o retrovisor. E o pastor Wesley falou assim: não fica olhando para o retrovisor para trás. Mas eu era para estar longe, mas eu contei com a ajuda do Juninho. O Juninho me ajudou. Era para mim estar mais longe, mas eu contei com a ajuda da Pâmela, e a Pâmela não me ajudou. Eu contei com a ajuda do pastor Heraldo, ele não me ajudou. Então eu estou aqui derrotado. Você está derrotado. Se alguém está derrotado é porque quer, porque Deus é contigo. Para de olhar para o retrovisor e olha para frente, para o autor e consumador da tua fé. Glória a Deus, aleluia. Mas eu sou feio, eu sou magro, eu sou gordo, meu cabelo é ruim, meu cabelo é bom. Não importa como você é. Eu já falei de Jesus. Ele veio aqui de uma forma que ninguém dava um sorriso para ele, ninguém achava beleza alguma nele, mas ele venceu o mundo, ele venceu a morte. Apóstolo Paulo disse assim: que Jesus em tudo foi tentado. Ele foi tentado em todas as tentações possíveis e em nenhuma delas ele caiu. Ele foi corajoso e foi para cima e falou: eu vim para vencer Satanás. E ele venceu. Eu vim para vencer a morte. E ele desceu as partes mais baixas da terra, jogou a morte: vem aqui, morte. Ele abriu o inferno, tomou a chave do inferno e da morte, e disse assim: todo o poder é me dado nos céus e na terra. Deus está conosco. Nós somos impossibilitados de muitas coisas, somos frágeis, mas o nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus, Ele é excelente em levantar aquele que não é, para confundir os que são. Deus é aquele que pega o pequeno para derrubar o grande. O texto vai continuar e fala que Gideão mandou pegar tochas e botijos. E era só para tocar, era para cantar, era para adorar. E nós vemos que depois que ele viu, começou a adorar, mas de repente fosse uma forma diferente de adoração. Pegou tochas e botijos e trombetas. E Gideão falou assim: quando chegar no arraial, quando eu tocar a trombeta, eu dou um sinal, todo mundo toca a trombeta. Eles não precisaram, pastor, usar espadas, lanças naquele dado momento. E de repente, Gideão, com os seus 300, vai encarar milhares e milhares, como viu no texto, com um gafanhoto, só os camelos dele, que eles montavam. Alguns não estavam em camelos, pastor, alguns estavam a pé. Não dá para saber quantas milhares de milhares, dezenas ou centenas de milhares que eram. Ele viu que em 300, imagina você com 300 olhar no horizonte, os seus inimigos que fecham como um arco para a direita e para a esquerda. Se você tem uma planície para uma subida, você vê aquela multidão vindo ao seu encontro, e Deus fala para ele: simplesmente toca, simplesmente adora, simplesmente encara. A Bíblia diz que Gideão mandou tocar. Deus chegou e confundiu a mente dos inimigos, e os inimigos se mataram uns aos outros. Eles começaram a se matar. Gideão não precisou fazer nada, porque eles se mataram. Glória a Deus. E os que fugiam, Deus mandou os líderes ir atrás, mas eles começaram a se matar. Gideão venceu. Depois dessa, chamaram Gideão para ser líder, para ser chefe, e Gideão não quis. Deus quer te levantar, Gideão. Deus quer te levantar, Gideão. Glória a Deus, aleluia. Depende de você, depende de nós.
depende de mim. O que Deus tem para nós é extremamente maior, é abundantemente maior daquilo que pensamos, sentimos. É o que Deus tem para nós, mas precisamos acreditar. A história da Bíblia, a Bíblia está cheia de histórias lindas de pessoas que saíram do nada e conquistaram. Se você rodear o Brasil e o mundo, você vai encontrar pessoas que do nada viraram heróis. Existem homens que fizeram uma obra, começaram a sua obra no ponto da sua casa, porque Deus mandou, e hoje estão com catedrais salvando vidas. Eu lembro quando Deus falou para David Yongshu, pastor Yongshu, e falou para ele: construa uma igreja para 5 mil membros. Ele falou assim: pastor, Deus, eu não tenho uma igreja nem para 15, como que eu vou construir? Deus falou: construa. E ele não sabia como fazer, começou a pregar, e falou assim: fala que você está gestando uma igreja. E ele começou a pregar, e Deus falou para ele: escolhe um terreno para fazer um templo a 5 mil pessoas. Aonde? No lugar mais destacado da cidade. E aí ele foi lá onde fica, no palácio onde fica o presidente da Coreia, e viu um grande terreno. E ele falou: é lindo demais. Deus falou: então ora que eu vou te dar. E ele começou a orar lá em Seul, da Coreia do Sul. Ele começou a orar, e Deus salvou um vereador, Deus salvou outra pessoa de dinheiro, Deus foi salvando. O vereador era o dono do terreno, se eu não me engano, e o vereador, ele estava orando. O vereador falou assim: eu senti de Deus de dar o terreno para vocês. Eles não tinham dinheiro, que era milhões e milhões de dinheiro, eles não tinham. Ele disse que eles tinham 15 membros na sua igreja, pagavam um aluguel no pontinho, e Deus falou: ora. E ele conquistou. Você vai lá em Seul, na Coreia do Norte, a maior igreja do mundo, um pastor que pastoreia 1 milhão de pessoas. São as igrejas de congregação da cidade. Um templo onde que as cadeiras, os bancos, cada um tem o seu fone de ouvido, com um botão, com um painel, com várias línguas. Você aperta a língua que você quer ouvir a tradução. Alguém que saiu do nada e Deus levantou. Alguém que acreditou no seu potencial. Existem muitas pessoas que nasceram na favela, cresceram na favela, mas estudaram. Talvez entrou numa faculdade por uma cota, por uma bolsa, e hoje estão aí fazendo cirurgias em grandes clínicas, ganhando milhões, porque foram para frente, acreditaram. Eu estou falando no âmbito espiritual e natural. Acredite em Jesus Cristo. Acredite no Deus o Pai. Acredite no Santo Espírito. Tem uma música que fala isso. Acredite no Santo Espírito. Acredita, porque eles estão contigo. Deus está com você, Gideão. Deus está conosco. Então cuidado, joga fora o medo. A Bíblia diz que o amor joga fora, lança fora o medo, lança fora a timidez. Eu tenho timidez, mas isso não é para mim. Eu vou para cima, eu vou acreditar, eu vou se preparar. Se prepara. Talvez, se você se preparar, para você que tem sonho de pregar, a primeira pregação você vai parecer um robô, mas você estuda e se dá bem. Na próxima melhora. Quando você vê, você está desenvolto. Talvez na primeira vez que você vai cantar, você vai suar, vai embargar a voz, mas se você continuar estudando e fazendo, você vai cantar, e até o céu vai aplaudir quando você fizer com fé e se preparar. Deus abençoe todos vocês, queridos. Deus abençoe a Igreja Cristã Nova Esperança. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para a tua vida. Você que está na nossa igreja, que tem sonho de ser empresário, Deus tem coisa boa para a sua vida. Você que tem sonho de ter um doutorado em algumas áreas da vida, tenha doutorado, vai para frente e conquiste em nome de Cristo Jesus. Se você não tiver condição, Deus vai te dar uma bolsa. Se não for Deus dar condição e você compra, você paga à vista, se for da vontade de Deus. Então vamos para frente. Estou falando para mim e para nós mesmos. Estamos vivendo um tempo de ansiedade. A ansiedade tem tomado conta da nossa vida, mas que nós venhamos vencer a ansiedade na fé de Gideão. Na fé de Gideão, em nome de Cristo Jesus. Você que está aqui em Paulínia, você que está me ouvindo em outro lugar, os irmãos que estão em outro lugar,
conquiste, seja onde você estiver, conquiste no nome do Senhor. Desde que Deus permitiu você estar onde você esteja, a Bíblia diz: aonde você pisar a planta do seu pé será abençoado, aonde você colocar a mão vai ser abençoado. Não limite o tamanho do seu Deus. Deus pode todas as coisas, e nele você pode todas as coisas. Que Deus abençoe, pastor. Vamos fazer uma oração, pastor? O grupo vai louvar, mas não vou? Eu quero fazer uma oração por você, está em casa. Quero que você coloque a mão no seu coração de Deus. A palavra diz assim, que ela não volta vazia. E ela diz que é como uma espada de 2 gumes. Ela corta dos 2 lados. E eu levo essa palavra, eu tenho que viver essa palavra para mim cada dia mais. Acreditar. Coloca na sua mente: não vou ser mais medroso, não vou ser mais tímido, e eu vou ser vigilante. O corajoso e o ousado e vigilante, ninguém para. O Senhor permite. Põe as mãos sobre o seu coração. Eterno Deus, essa palavra, Senhor, que eu trouxe, Deus, eu trouxe do meu coração, Senhor, que o Senhor colocou no meu coração. Estava lendo, o Senhor falou sobre ele, vencer na fé de Gideão. Deus, o Senhor não precisa de muitos, o Senhor não precisa de muito, o Senhor precisa de um coração preparado. O Senhor precisa de um corajoso, uma corajosa. O Senhor precisa de alguém que está vigilante. Como diz o nosso irmão Abacuque: estarei na minha torre de vigia. Deus, eu peço que esse irmão, esta irmã, eu profetizo agora graça para vencer os medos. Caia por terra todo o medo de vencer, esse medo de conquistar o seu diploma, esse medo de conquistar o seu talento, esse medo de cantar e pregar, de fazer a obra do Senhor, esse medo de ir para frente, esse medo de abrir a porta da sua empresa, eu derroto em nome de Cristo Jesus. Esse medo de investir mais, esse medo de abrir outra porta, em nome de Cristo Jesus, seja direcionado como foi Gideão. Espera Deus mostrar, espera Deus mostrar, e você vai ver que Deus vai fazer. Não dê um passo sem a voz de Deus, mas se Deus falou, vai que a vitória é certa. Então eu profetizo: caia medo, caia timidez, e toda falta de vigilância seja quebrada. Haja revestimento sobre esta vida, sobre a casa do teu filho, sobre toda a família, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus, seja abençoado. Deus abençoe a igreja Missão Nova Esperança. Como eu falei, toda semana estou falando. Se for a vontade de Deus, semana que vem estaremos com o culto aqui. Nós não iremos burlar a lei enquanto as nossas autoridades políticas não liberar, nós não iremos abrir a igreja. E se for necessário a gente falar, nós falarmos com nossos líderes políticos, iremos falar, mas nós iremos estar debaixo da autoridade. Apóstolo Paulo falou assim: obedecei os vossos governantes. A Bíblia diz assim: dai a César o que é de César, e Deus o que é de Deus. Então, jamais Deus vai abençoar da forma que Ele deseja aquele que burla as leis dos homens, porque as leis dos homens, quando elas estão figuradas na lei de Deus, elas são abalizadas por Deus. Então que Deus abençoe, vigie, se guarde. A pandemia não é um monstro que dizem, mas é um monstro. Se nós não vigiarmos, ele nos pega. Mas coragem e vigilância. Vigilância é se cuidar, se cuida, e Deus vai continuar abençoando você, tá bom? Uma semana de sucesso, de vitória e de alegria. Uma semana de tomar posse, derrubar os midianitas, derrubar os inimigos da nossa fé. O seu inimigo não é o sangue nem a carne. O teu inimigo não é teu irmão ou o teu pseudo-inimigo. O teu inimigo é Satanás. Satanás usa pessoas, e você não pode lutar contra pessoas, tem que lutar contra Satanás. A melhor arma para lutar contra as pessoas que são tóxicas é afastar-se delas, é se distanciar-se delas. Então que Deus abençoe. Um beijo no coração. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece.
beijo, um abraço, em nome de Cristo Jesus. Estende as tuas mãos. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos aí, em nome de Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Vá com Deus, ou fique com Deus na sua casa.